que a gente está aqui reunido nessa manhã. Quero cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez, pela segunda, pela primeira. Pessoal que está acompanhando a gente em casa, que Deus te abençoe. Pessoal que está viajando, que Deus guarde na volta, ou onde você estiver. E nós que estamos aqui, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é conforto para o seu coração. Conforto para o seu coração. É fortalecimento para a sua alma. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. A gente vai ler este capítulo. De Apocalipse. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram marcados com o selo 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que palavra de esperança. Vamos orar?
Ó Deus, nós estamos aqui porque reconhecemos que precisamos da esperança do Evangelho, a esperança da vida eterna, irradiante no nosso coração. O Senhor é o nosso pastor e nosso coração precisa de cuidado. Nosso coração, nosso interior precisa de alimento, precisa de fortalecimento, precisa ser edificado, precisa, Senhor Deus, precisamos entender a palavra e que esse entendimento da palavra gere vida de Deus em nós. Ó Deus, nós andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Nós andamos pela palavra, Senhor. Esse é um momento santo, Deus, é um momento de reverência. Reverência das nossas emoções se curvarem diante da palavra. Deus, nós não dominamos as nossas emoções. Nós não dominamos o nosso interior, a gente não consegue controlar o nosso interior, mas o Senhor sabe. O Senhor tem poder sobre nós. O Senhor tem poder sobre o vaso de barro, para fazer deste vaso de barro um novo vaso, segundo bem te parece. Suas mãos são santas. O Senhor é um oleiro santo. O Senhor tem mãos fortes. O Senhor tem mãos poderosas, que sabe quebrar a nossa vida e refazê-la, conforme a tua vontade. É assim que nos apresentamos diante do Senhor nesse momento da palavra, como vasos que precisam das mãos de um oleiro poderoso e santo sobre nós, como pessoas que precisam ser refeitas, como vidas que estão quebradas, como vidas que apresentam rachaduras, por onde coisas que precisam ser retidas, coisas do Evangelho precisam ser retidas e que, ó Deus, por meio dessas rachaduras elas têm escoado. E nós comparecemos humildemente diante do Senhor para te dizer: refaz a nossa vida. Olha para as pessoas que estão aqui hoje, nesta manhã. E nós pedimos ao Senhor: refaz a nossa vida. Recomeça a tua obra, refazendo a obra do teu Filho em nós. Usa a tua palavra. Nós queremos uma obra em conformidade com a palavra. Nós temos a palavra junto de nós, e o teu Espírito habitando em nós. Trabalha em nós, Deus. Nossa situação clama pelo Senhor. Nossas circunstâncias podem ser de urgência, mas mais do que o agir externo do Senhor, o que nós clamamos a Ti nesta manhã é: trabalha nas nossas vidas, molda-nos conforme o Teu querer. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos faça entender a palavra, para que a nossa sujeição à obra do Senhor, ó Deus, ela esteja completa, de maneira que o nosso coração saia daqui tomado de esperança, de que o Senhor permanece fiel, trabalhando nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. O texto que nós lemos fala isso. Ele é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Eu fico impactado de ler isso na palavra de Deus. Vai chegar um dia em que o nosso choro e o nosso sofrimento vai ter fim. E Deus vai dizer: acabou. O capítulo 4, 5, 6 e 7 de Apocalipse mostra a igreja num momento de aqui, na vida, debaixo do sol, lutando, enfrentando tribulação, enfrentando notícia ruim, diagnóstico ruim, coisas que estão fora do nosso controle. A gente viu problemas na economia, ou na saúde, ou numa determinada área da vida, em que a gente olha tudo isso e diz: Senhor, dá desespero. É só notícia ruim, só informação ruim, só conhecimento novo que às vezes nos tira a paz, ou são conhecimentos que às vezes parece que vão não nos dar mais perspectiva.
E aí João, inclusive, que está recebendo essa mensagem de Jesus, ele vai se abalando com essas notícias. A gente viu no capítulo 6 um monte de selos, são 6 selos que vão sendo abertos, e vem um cavaleiro nos 4 primeiros, e um cavalo, e vem uma notícia, com exceção do primeiro cavaleiro, e só uma ação na economia, sobre a vida, e tribulação numa determinada área, e na outra, e assim a coisa vai se expandindo. E João, ele vai vendo tudo aquilo e diz, não é demais não, Deus. Não tem muito sofrimento não dá para dosar medianamente. E aí, capítulo 7 aparece para dizer, respira, João. Eu não vou, o mal não está solto assim, e vai operando, as coisas vão acontecendo, e a tribulação é sem medida sobre o meu povo. Calma, vou mostrar para você que 2 visões. Vou compartilhar com você, João, antes de eu abrir o 7º selo, e começar as trombetas, porque aí é o fim mesmo, eu vou mostrar para você como é que eu vejo esse mal. Aí João olha e Jesus dá para ele 2 visões para que haja paz. E essas visões, Jesus mandou ele escrever para a igreja, no contexto dele, lá no 1º século, mas para você também. Aqui em São Paulo, no século 21. Essa visão é para você, que talvez esteja aqui dizendo, é muita tribulação. É muito sofrimento, não vem com esse negócio de fonte se cair, ouso ter esperança, porque eu não quero ousar nada. Deus pesou a mão na tribulação e o mal está, como Abacuque disse, por que o mal, a litígio, contendo, e o mal diante dos olhos e o Senhor não vai fazer nada? E Deus vem com o capítulo 7 mostrando 2 visões para João, para dizer para ele, olha, a igreja passa por momentos de tribulação, vive a vida debaixo do sol, na linguagem de Eclesiastes, mas eu quero que você vá vendo esses selos, mas antes de eu abrir o primeiro e mostrar o fim, eu vou mostrar 2 visões para que você tenha esperança, e saiba ver a situação da tribulação, do sofrimento, da prova, das notícias ruins pela perspectiva de Deus. E é isso que Deus quer fazer em você e em mim hoje. Quem está disposto? E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, antes da gente pensar nessas 2 visões. Por que você está aqui hoje? Por que eu saí da minha casa e vim para cá hoje? Por que você, num dia frio como este, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, você decidiu, no seu coração, assim espero, se não foi, vamos correr e fazer isso agora, decidiu começar a sua semana com Deus, ouvindo a voz dEle, na presença dEle, cantando que ele virá, o Rei Jesus, e o seu coração deseja vê-lo, e agora você está aqui lendo o capítulo 7 do livro do Apocalipse para entender que antes da abertura do último selo, o Senhor mostra 2 visões para a igreja por meio do profeta que é João, um evangelista que recebe essa mensagem, e também essa mensagem é para você. A gente precisa reverenciar esse momento da palavra, irmãos, esse momento de culto. Isso aqui, irmãos, não é pouca coisa, não. Não é porque eu estou falando aqui, não. Quem estivesse aqui falando, é muito privilégio a gente ouvir a voz de Deus em momentos de tribulação, dizendo, ele pondo a mão no nosso ombro e dizendo, eu mandei a minha palavra para você. A palavra foi enviada. A palavra foi dada é para você. Para mim. Deus deu a palavra dele para você. E o que a gente vai fazer com essa palavra? Ela vai ter que reformar a nossa vida. Deus tocou meu coração para orar antes da palavra exatamente nisso. Ele é um oleiro santo, que tem mãos poderosas para moldar você. E ele usa a palavra. Talvez você diga assim, Deus não tem poder para me dominar. Tem sim. A mão de Deus é poderosa para refazer sua vida. A mão de Deus sabe formar gente. Deus tem poder sobre você.
E a palavra dele é o que ele vai usar, com o Espírito, que age em conformidade com a palavra, para trabalhar o Filho dele na sua vida. Creia nisso. Abra teu coração para isso. Crie expectativa no Deus da palavra. Fala, Deus, eu estou aqui, é domingo, eu quero voltar para a minha vida, me entendendo nas tuas mãos, me vendo moldado. A palavra não é só para a gente entender o Evangelho, é fundamental, não tem como não entender o Evangelho, mas é para a gente se permitir ser pastoreado por Deus, o Criador dos céus e da terra. Se ver nas mãos dele e dizer, puxa, ele está trabalhando em mim, até mesmo nessa tribulação que eu tenho vivido. 2 visões ele deu para João e preservou na palavra para você e para mim, para a igreja no primeiro século, para a igreja em qualquer época e em qualquer lugar. É o povo de Deus nos últimos dias. E aí ele quer mostrar aqui nessas 2 visões, com um intervalinho, vai abrir o 7º selo, capítulo 8 e o 9, vai começar o som da trombeta, que é o fim. Mas antes disso ele fala, João, respira, não está isso no texto, eu que estou aqui abusando da liberdade, não é poética, mas falando assim. Calma, João, eu vou mostrar para você como vai estar o meu povo no período posterior àquela, uma série de juízos que vem com a abertura dos selos, como a gente viu no capítulo 6. E também quero mostrar, já vou mostrar para você o povo na glória, para você perceber a obra final. E Deus mostrou para João, João escreveu a visão e a visão está preservada para você. A gente vai ver o povo na glória enquanto a gente está aqui? Não. Mas Deus revelou na palavra. Então é para a gente ver, conforme a palavra mostra para nós. E isso, irmãos, tem que nos tirar do imobilismo e nos dar alegria. Então a lição de Deus para o seu coração é, preste bastante atenção, não tema o juízo dos últimos tempos. Igreja de Jesus, Igreja Batista, Fonte de Sicar. Não tenha medo do juízo dos últimos tempos. E cavalo vermelho, e cavalo verde desbotado, que é amarelo, e cavalo preto. Não tema. Porque nessas 2 visões, principalmente na primeira, Deus está dizendo o quê? Eu vou proteger os meus. Deus não vai tirar a gente de ver essa sucessão de juízos. Mas agora ele diz, calma, eu quero que você veja como eu vou proteger meu povo. Eles vão lidar com o sofrimento, mas eu velo por eles. E isso é para você. E mais, não apenas durante esse período que a gente lida com o sofrimento, Deus vai dizer, não é um sofrimento sem medida. Minha mão está dizendo, é até aqui. Não vai mais, não vai além. Na linguagem de outro texto do Novo Testamento, não vai vir luta que você não possa suportar. E o mesmo Deus que permite a luta, ele vai dar poder para você passar. É isso que ele está dizendo para João. Eu vou mostrar para você, João. É um mal limitado. É um mal que eu vou usar, como a gente viu na semana passada, pedagogicamente. Você vai sair fortalecido, você vai conhecer meu poder, e agora ele está dizendo, você vai ver que você está selado porque eu protejo o que é meu. Você não vai morrer. Você não vai, mas isso aqui vai me detonar, eu vou ser derrotado. Deus está dizendo que a garantia é Ele mesmo, Ele vai proteger os seus. E mais do que isso, Deus, mas aí vai vir outra luta? Não, vai chegar um momento que Ele vai dizer, agora chega, agora eu vou tirar a lágrima, agora não tem mais sofrimento. Ouse ter esperança. Então, 2 visões. A primeira delas é para a gente entender que no tempo dos juízos, dos últimos tempos, Deus vai proteger os seus. E na segunda visão, ele está prometendo e mostrando que vai chegar um momento em que a gente não vai mais precisar chorar diante do sofrimento, porque ele não vai mais existir.
Então vamos pensar na primeira visão, que está do versículo 1 até o versículo 8. Vou trazer alguns detalhes, vou pedir para você prestar atenção e depois a gente vê o que é que Deus aplica isso para o nosso coração. São 4 anjos. Imagine a ideia de 4 pontos, formando um quadrado ou um retângulo. No norte, sul, leste e oeste. 4 pontos demarcados. E eles estão controlando a ação, a agência. Eu fiz assim, com norte, sul, leste e oeste, mas tudo bem. Imagine aí os 4 cantos e a ideia da totalidade. Eles estão ali controlando a ação ou a agência da destruição sobre toda a terra. Por que eles estão controlando, olha só, a fúria dos ventos do mal? Primeiro selo não, segundo, terceiro, selo, tá. E aí Deus fala assim, ô João, agora olha aqui, ó, eu coloquei 4 anjos que estão ali segurando a fúria desses ventos, desse juízo expresso pelos selos, trombetas e as taças, coisas que ainda virão no texto. Ele está ali controlando. Para quê? Para que todos aqueles que são dele, que só ele sabe quem são, esse povo que é de Deus, seja selado. De onde é que João... Como é que João vê uma coisa dessa e escreve assim? Porque João é um judeu que tem o Antigo Testamento na cabeça. Ele está no mundo greco-romano, mas ele pensa como um judeu. Ele tem a lei todinha na cabeça dele. E aí, qual é o link que ele pega lá no Antigo Testamento? O livro de Ezequiel, no capítulo 9. Lá do versículo 1 até o versículo 6, quando, naquele momento, Deus manda um homem e diz assim, olha, você está em Jerusalém, então você faz o seguinte, você pega o seu estojo de escritor e você vai colocando um sinal, selando a testa de quem está contra, quem está assustado com essa corrupção que está aqui no meio do povo, porque quando o destruidor vier, quem tiver com essas marcas, assim, que está indignado com o pecado, indignado com essas coisas, ele vai entender, nesses aí ele não vai mexer, porque esses aí não pecaram, esses aí estão amando a verdade, esses aí estão com o coração em pureza. E aí João, quando vê essa visão que Deus está colocando, selando aqueles que são dele, que só ele sabe quem é, ele pensa, vai acontecer nos últimos dias aquilo que aconteceu em Jerusalém antes do cativeiro, quando o povo, ele foi selado, e aí chegou o invasor e não foi destruindo esses que tinham um coração, tinha uma marca externa, mas na verdade era uma expressão externa de uma realidade do coração, de que amavam a Deus. Está lá no livro de Ezequiel, eu vou ler só um pedacinho que diz assim, ó, não toquem em ninguém que tenha esse sinal. Era um selo que estava sobre o povo, e onde os invasores tinham a liberdade de agir, mas debaixo da mão de Deus, dizendo, não toque em quem está selado. Eles vão ver a destruição, mas você não vai tocar neles. Deus, ele está mostrando que ele marcou a igreja, o seu povo, com o selo da redenção. E por isso a gente vai ser poupado, como o povo dele foi poupado na invasão, naquele contexto de luta. E aí, ele vê como é que é o número dessas pessoas que estão seladas. Põe um número lá, 144 mil. Presta atenção aqui, gente. Esse número é simbólico. Ele não é literal. Tá bom? Porque você fala, meu Deus, mas será que a igreja já atingiu 144 mil? Quem for 144.001 já está fora. Não, e aí a gente vai, vamos parar de evangelizar, porque eu acho que Deus já atingiu esse número. Só Deus sabe quem é dele. A nossa missão é semear o evangelho, e o Espírito de Deus vai selar para a redenção aquele que ouve e crê. Então, salvação é uma obra de Deus, e nós somos servos proclamadores, anunciadores, semeadores do evangelho neste mundo. Quem é do Senhor, só Ele sabe, a nós nos cabe
trabalhar na seara, e se tiver joio junto com trigo, é só no dia da separação que a gente vai ver, olha, mas isso aqui eu achava que era joio, que era trigo, e é joio. E eu achando que esse daqui era joio, e na verdade é trigo. Que bendito dia da colheita. Enquanto está na hora de trabalhar na seara, vai crescer junto, e parece, e amém, e só Deus sabe quem é dele. Mas Deus mostra, e por que 144 mil? Gente, vocês já viram lá no texto que ele retoma as 12 mil de cada tribo de Israel, mas Dan, por exemplo, está faltando aqui, ele vai fazendo um ajuste, ele começa com Judá, e na verdade, por causa do leão da tribo de Judá, que é Jesus, então João, ele está ali recuperando algumas coisas do Antigo Testamento, mas a mensagem para nós, é um número simbólico e é um número completo de todos os santos salvos pelo Senhor. De todas as épocas. A igreja de Jesus Cristo, a totalidade da igreja de Cristo, em todas as épocas, em todas as dispensações. Não é um número literal, mas é um número total do povo de Deus que nós vamos conhecer na volta de Jesus. E aí, então, é essa cena. Controle sobre a fúria dos ventos, Deus selando aqueles que são dele, até que atinge um número perfeito, a totalidade do povo dele, se juntando à igreja, ou o povo de Deus, em todas as épocas e em todas as eras. Desde lá do Antigo Testamento, até a gente aqui, e quando se passar a nossa geração, as que virão depois. Você faz parte desse número, eu faço parte desse número, Abraão faz parte de estar aqui nesse número, Moisés e todo o povo de Deus no Antigo Testamento que foi fiel à aliança, que viveu o relacionamento com Deus, estão aqui nesse número, e eles são selados para a salvação por meio da obra do Filho de Deus. É essa cena. E Deus mostra isso para João, para quê? Para que ele e você e a igreja, no contexto de João, entendam, em primeiro lugar, não tema. Você foi selado com o selo da redenção. Você significa o quê? Selo no mundo antigo era garantia de propriedade. Você pertence a alguém. Se eu fosse mandar um documento, uma carta, um testamento, um cheque, sei lá, um cartão meu para vocês, no mundo antigo eu ia selar esse documento e ia colocar talvez uma inicial, não dá para colocar digital, eu ia colocar um brasão da minha família, se é que minha família tivesse um brasão, eu ia colocar alguma coisa, se você olhasse e falasse, eu já sei de onde veio, já sei de quem é esse documento. O selo me garante que isso aqui é do Cristo. Ninguém violou, chegou aqui. João está mostrando, Jesus está interagindo com João com a lógica do mundo antigo, está dizendo, João, entenda de uma vez para sempre, o meu povo é meu. A mim, eles pertencem a mim, e eu cuido do que é meu, eu protejo o que é meu. Não tenha medo, não. Eles vão lidar com situações que assustam, mas eu não perdi o controle, e eu vou guardá-los todos. Então a mensagem de Deus para nós nessa primeira visão é, não tenha medo, você é propriedade de Deus. Você foi selado com o selo da redenção. Que selo é esse? É aquilo que está em Efésios capítulo 1, versículo 14. Vocês ouviram a palavra do Evangelho e vocês creram, e o Espírito Santo selou. O que é isso, gente? O Espírito Santo, quando a gente ouviu a mensagem do Evangelho, quando você entendeu a mensagem do Evangelho, talvez você diga, isso não foi, pastor, eu não lembro quando foi. Não tem problema. Não foi num dia, foi uma época da minha vida. Aliás, parece que está sendo hoje ainda. Não tem problema. Mas quando você ouviu a mensagem do Evangelho, e à medida que a mensagem do Evangelho foi sendo, você foi tendo iluminação do Espírito para compreender, o Espírito de Deus, ele pega tudo que Jesus Cristo fez lá na cruz por nós, na sua morte, ressurreição e ascensão, e ele aplica na sua vida. E aí é como se Deus, é isso.
Deus coloca tudo que Cristo é e o que Ele fez na sua vida, graciosamente você diz, Jesus está aqui. Isso significa o selo da redenção, Jesus está aí. Jesus vive em você. Jesus habita na sua vida. E onde Jesus Cristo está, onde o Filho de Deus vive, atua, Ele está dizendo, essa pessoa é minha. A obra do meu Filho, está ali. É como, não é pouca coisa, irmãos, mas essa vai ser a diferença naquele dia. Lembra daquele texto? Que diz, Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz sinais, no teu nome eu fiz isso, e Jesus vai dizer, então, aparta de mim, porque eu não te conheço. O que significa eu não te conheço? Ele vai dizer, eu nunca estive aí. Você usou meu nome é poderoso por si só, mas eu nunca tive na tua vida, eu nunca fiz parte da tua vida. Em contrapartida, o que foi selado, ele vai dizer, vem cá, bendito, do meu Pai, porque eu vivi aí. Eu sempre estive no teu coração, você teve pouca força, você guardou a palavra, não negou meu nome, você foi fraco aos olhos dos homens, mas o seu coração foi aberto e eu entrei, e o Espírito Santo selou. Esse onde Jesus está, você, eu, Ele está dizendo, eu não só selei para o último dia, durante o período da tribulação que eles estiverem passando aqui, eu vou protegê-los. O mal tem medida. E eu ainda vou usar o mal para forjar o filho. Para o filho estar mais. É aquela coisa que quando a gente olha e diz, olha Deus, eu estou gostando desse sofrimento porque eu estou vendo mais o filho aqui. Irmãos, você tem que descansar que Deus não vai permitir o mal numa medida além. E o que Ele permitiu, Ele vai usar para que o Filho esteja mais em você. Só crente diz glória a Deus por uma coisa dessa. Só crente vai dizer, eu me sujeito. É isso que significa a gente olhar o Apocalipse e não ter medo. Se Deus mandou notícias ruins, se você... Como a gente falou na semana passada, cada geração a gente vai ver o seu cavalo vermelho. Aí você fala, meu Deus, não quero mais notícias ruins e escassez de alimentos, problema na economia, injustiça social, perseguição religiosa, como, a gente estava conversando hoje antes do culto, como está difícil afirmar a verdade objetiva do Evangelho num mundo de muitas verdades, e a gente, às vezes, uma perseguição não física, mas talvez no pensamento, e aí uma série de calúnias ou taxação que a gente tem que lidar por professar a fé de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente tem que lidar, talvez, com uma série de situações de aperto, e aí vem o consolo da palavra para nós, dizendo, não tenha medo, você é propriedade de Deus. Você foi selado com o selo do Espírito que aplica a obra de Jesus na sua vida, e você é protegido por Ele. A obra de Jesus na sua vida é genuína, a obra de Jesus na sua vida, ela é protegida pelo Senhor. Deus retém os ventos da destruição, Ele protege você. Você foi selado com o Espírito Santo e o seu futuro de redimido pela graça de Deus está garantido. Ninguém vai tirar a obra da redenção da tua vida, não. Nem a enfermidade, nem a pobreza econômica, nem o abandono de pessoas. Ninguém vai roubar isso de você. Você vai enfrentar a perseguição? Pode enfrentar. Você vai lidar com notícias ruins? Você pode ouvir notícias ruins. Mas Deus vai guardar o seu povo, a sua vida, dos efeitos dos selos, das trombetas e das taças. Talvez você queira... eu queria que Deus tornasse inexistentes selos, trombetas e taças. Eu não queria anúncio do fim, consequência do fim. Queria que isso não existisse, meu irmão. Isso aí não tem jeito. Mas... sejamos maduros,
Você vai ver a guerra contra o evangelho, mas persevere, seja fiel. Não seja seduzido pelos convites e atalhos de Satanás para você abandonar o evangelho, não. Você pode enfrentar essa perseguição, mas saiba que Deus pode guardar o seu povo dos efeitos dos selos, trombetas e taças. Essa é a primeira visão. João, o mal está agindo, mas eu estou segurando a fúria. Eu selei o meu povo. E como eu fiz lá em Jerusalém, naquele contexto, na época de Ezequiel, vai acontecer de novo. Numa escala maior, porque o meu povo agora aumentou. E a obra do meu filho já está manifesta. Não temas. Igreja Batista Fonte Sicar. Queria falar nominalmente, irmão por irmão, que está aqui, inclusive eu. Não tenha medo. Chore sua dor. Emita o seu gemido de desespero, mas lembre-se, o Espírito Santo selou a obra de Jesus na sua vida. O Espírito de Deus selou a obra do Filho dele, aquela morte, a ressurreição e a ascensão dele em glória na sua vida. E isso ninguém vai roubar de você. Nem notícia, nem instabilidade econômica, nem abandono da família, nem solidão sentimental, problema na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida física, nas estruturas familiares ou qualquer outra coisa, ninguém rouba de você a identidade que Jesus Cristo te deu de ser chamado Filho de Deus. Mas essa visão já bastava para dizer, então tá bom, abre logo o 7º selo e toca a primeira trombeta. Não, João, tem mais esperança para fortalecer. O 7º selo é punk, e a primeira é junto, né? 7º selo com a primeira, pam, som da trombeta. Mas antes disso, ele falou, vou dar uma outra visão para você ter esperança. E você vai escrever, e o meu povo vai ler, vai saber. E a Batista Fonte Sicar também. E todo o povo de Deus, no século XIX, XX, XXI, XXII, sei lá quando, também vai receber. E vai ter esperança. Quais são os detalhes dessa segunda visão? Preste atenção. É uma multidão dos que era agora, lá no momento da tribulação, são 144 mil. Agora aqui ele diz, olha, é uma multidão que não dá para contar. E é só de judeus e da tribo de Judá, da tribo de Issacar, Naftali, não. De todas as tribos, nações, línguas, povos, eu vou acrescentar, raças, é de todo lugar. E é uma multidão incontável. É a multidão dos redimidos e eles estão em glória. É a igreja triunfando. Mas a primeira visão é a igreja lidando com a tribulação. E agora é esse mesmo povo mostrando o quê? A tribulação acabou. Gente, não é errado você querer que a tribulação acabe. Não é que você quer ir embora logo porque está querendo fugir. Mas olha... Ora vem, Senhor Jesus, eu não vejo a hora de ter um novo céu, uma nova terra, criação restaurada, a gente brincando com o leão, e a água ali, e pega a planta, e torra o café, e faz café, e não é ácido para dar úlcera, e pega a vaca, tira o leite, faz o queijo, mas não dá colesterol. Eu não sei, vai pegar o trigo e malhar, e fazer pizza, e... tudo bem, e não é que essas coisas, a gente vai ser inteligente lá, do mesmo jeito, nós vamos olhar lá, e aí, bora pegar o tijolo e fazer uma casa, vamos, está muito verde aqui, né? Vamos pavimentar uma rua, vamos, só que tudo que a gente fizer sem pecado, sem sofrimento, sem morte, sem a presença de Satanás tentando, vamos lá, o que Deus disse? Então, mas não foi bem assim. Tudo isso de novo, não. Uma vez por todas, some daqui. Some daqui. E a gente lá, caramba, era bom lá na terra, né? Mas agora é melhor aqui. Gente, é isso. Ele está dizendo, quem que não quer sonhar com isso? Sonhe com o céu. Uma multidão em triunfo.
A vida restaurada na presença de Deus. Ele está mostrando isso para João, dizendo assim, a tribulação tem fim. A tribulação tem fim. Nós estamos vivendo, como disse C.S. Lewis, na terra das sombras. Você está andando na sombra. Gostou da sombra? Mas você vai gostar muito mais da realidade. E ele está mostrando, ele está falando uma degustação do céu, dizendo assim, se você está feliz, a sombra tem tribulação, e você já gosta das coisas que tem na sombra, meu filho, você vai gostar da realidade. Deleite-se nessa realidade que ainda não é real, ela existe, mas nós estamos no tempo. E ele dá antevisões, uma delas está aqui. Para quê? Para que a gente tenha esperança. Então ele mostra essa igreja, olha o contraste, é você que esteve na tribulação, mas agora está no triunfo. Você está aqui na tribulação, mas um dia nós vamos estar no triunfo. Mas não dá um pouquinho de triunfo na tribulação? Sim. Sim, ele vai dizer, olha, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem poderes do presente, nem do porvir, nem coisa nenhuma pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em todas essas coisas, na tribulação, você é mais do que vencedor. Isso não é teologia da prosperidade, irmãos, é dizer, olha, a obra de Deus é vitória no momento do sofrimento. Ele não me livrou de ver os selos abertos e ver cavalo vermelho me rondando, cavalo verde desbotado me rondando, cavalo aqui, e notícia ruim. Mas eu sei que o Senhor me protege no meio disso tudo. E eu não vejo a hora de que um dia isso seja extirpado e eu esteja no triunfo. E é interessante, então tem essa multidão, que ali era 144, um número exato, mas é simbólico, e agora aqui não dá para contar, e é de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. E como é que está essa galera? Com vestes brancas. Ele tem na cabeça, novamente, de um judeu que está com o Antigo Testamento, e fala, que legal, parece a festa, por exemplo, dos tabernáculos, em que a galera ia para Jerusalém, celebrando a salvação que o Senhor dava. E como é que eles iam? Bom, vamos procurar umas vestes que sejam puras, que mostrem a pureza do nosso coração, e vamos pegar os ramos da palmeira e vamos celebrando vitória. Quando tinha ramo de palmeira, era vencemos a guerra, acabou. Cadê o inimigo? Cadê? É canto de vitória. Ele pega essa imagem do povo de Israel no Antigo Testamento e coloca lá na glória. Assim como o povo cantava. Agora olha como é do pequeno, do localizado para o geral. Assim como a galera cantava lá de vestes brancas com os ramos de palmeira, celebrando a salvação, por exemplo, nas festas dos tabernáculos ou em outro calendário religioso do povo de Israel, vai ser uma multidão que não dá para contar, celebrando não mais uma vitória, mas aqui é o corpo da ressurreição. O que é o corpo da ressurreição, gente? É um corpo que você vai olhar para você e vai dizer assim, eu não tô mais, não tem mais morte no meu corpo. Eu não sou, a gente não vai ser fantasma, a gente vai ter, mas como é um corpo sem a presença da morte? Porque, gente, fiz 45 semana passada e cada ano você vai vendo que a morte está presente aqui, né? Você até tenta, fui no dermato, falou, tem alguma coisa anti-age para usar? Ela, olha, vamos lá, só passando, nada invasivo, nada invasivo. Não, meu filho, tem que lidar, o tempo passa. Falei, a morte está presente. Não é só a morte que está presente no teu corpo. Sabe o que mais está presente no teu corpo? O pecado. Quem aqui levanta na segunda-feira, pode até ser, não vou generalizar, mas quem levanta na segunda-feira e fala, Deus, quero ligar o noticiário, principalmente da economia, e ver que a gasolina está beirando, vai chegar a R$10, e dizer, que notícia boa, nossa, vou vir, não vou pecar, e vou dar glória. A gente sabe que a notícia vai chegar a R$10, o Senhor é provedor, e amém, tudo bem. Mas você, ou vai para, sei lá, qual a área que você quer? Para saúde, previsão, não sei, vai para saúde, vai para economia. Quem
que... às vezes você vê, sei lá, a administração pública, ou perspectivas da distribuição de renda, ou notícia micro, lá na tua empresa, trocou, não sei o quê, veio uma pessoa de fora que agora vai vir, vai administrar, e aí você fala, como assim? Eu estou aqui todo tempo e ele chegou e... Cadê o mérito? Cadê a justiça? Como é que pode? Como é que você olha tudo isso e diz assim, Deus, eu senti raiva. Não é que eu decidi, brotou do meu instinto um pecado que eu tive que dominar. O pecado está presente. Não é um botãozinho assim. A gente fala, poxa Deus, eu não queria sentir essa inclinação. Eu não queria sentir essa inclinação para odiar. Eu não queria sentir essa presença. Ele está presente. Eu não vivo para ele, mas ele está presente. Pecado e morte estão presentes no nosso corpo. O que ele está dizendo aqui é que essa galera que chegou do lado de lá no triunfo, eles estão com um corpo sem isso. Gente, o que é? Não sei o que é isso. É o corpo de Jesus. É esse corpo que comeu peixe depois da ressurreição com os discípulos, então nós vamos comer, mas sem ser glutão. Entenderam isso? Vai dormir, mas não vai ser preguiçoso. Vai criar, mas não vai fazer isso sem ser para a glória de Deus. Não vai querer um projeto paralelo. Meu projeto. Vai usar a arte, vai fazer tudo que tem que fazer, porque Deus, a inteligência, tudo isso, mas agora com vestes brancas e um corpo sem a presença da morte e do pecado, com palmas, os ramos da palmeira lá, como na festa do povo lá em Jerusalém. E aí a coisa mais interessante, em pé, vendo Deus como Ele é. Aqui, com esse corpo, com a presença do pecado e da morte, Deus tem que aparecer para a gente como? Na nuvem, na coluna de fogo. Não pode aparecer mais do que, ou na palavra. Você crê no que eu escrevi. Essa é a revelação dele. Então, se alguém chegar para você e disser assim, eu vi Deus, a face de Deus, não vê. Um corpo com presença do pecado e da morte, não consegue estar em pé diante dele, olhando e dizendo, estou vendo a tua glória. Lembra da inauguração do templo? Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. É fogo, fumaça, é nuvem, é a palavra, é a revelação geral. Mas ninguém consegue estar em pé diante dele dizendo, vi. João viu lá no capítulo 1, o que ele fez? O olho, não consigo enxergar, é o sol do meio-dia. Não dá. No meu corpo não consegue ver. Não suporta. Mas agora, com o corpo da ressurreição, ele está dizendo o quê? Está em pé, cultuando, com perfeita alegria, com felicidade, com comunhão, com intimidade, uma vida abundante. Qual a lição dessa segunda visão para você e para mim? E para os nossos irmãos? Eu queria pensar esse primeiro aspecto, esse aspecto de a gente estar em pé, um dia nós estaremos em pé diante dele. A gente não vai mais precisar, no caso do povo, dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento, eles tinham a fumaça, a coluna de fogo, a nuvem. Mas vai chegar um dia, a gente tem a palavra, a revelação fechada dele. Vai chegar um dia em que nós estaremos na presença dele, em pé diante dele, em doce comunhão com ele, vendo como ele é. E a gente vai poder contemplá-lo, com o corpo da ressurreição, podendo suportar a glória do seu ser. Meu Deus, é muita coisa. A gente vai ver o Senhor como Ele é. E Ele vai dizer, você andou a vida inteira. Se Ele me levasse hoje 45 anos, dos 45, não sei quanto tempo, caminhando consciente da existência dEle e voltado para Ele. Mas coloque aí, 30. Você caminhou esses 30 anos sem me ver, crendo no que eu disse. Agora você vai me ver. E a gente vai poder suportar. E a gente vai poder dar glória e dizer sabedoria, força, honra, glória, ação de graça, força e poder sejam ao nosso Deus, em pé diante dele.
Segunda coisa é que os sofrimentos da tribulação serão eliminados para sempre. Eu tenho vontade de rir de alegria. Eu tenho vontade de dizer, é um êxtase. Êxtase que Deus nos deu no físico. Em alguns momentos de intimidade, por exemplo, é uma antevisão dessa presença, dessa sensação de, meu Deus, é um êxtase de satisfação para sempre. Não tem mais, é o sofrimento tirado. Dá para entender, mas não dá para calcular. Sofrimento tirado. E aí o Cordeiro, que é o Jesus e o nosso pastor, assumir essas duas figuras, Cordeiro pastor, ele vai pegar nas nossas mãos e dizer, eu vou conduzir vocês para ver a criação restaurada nas fontes da água da vida. Vamos explorar? E Jesus vai levar a gente para desfrutar a criação restaurada, dizendo, olha o mar lá, pode ir lá, você não vai morrer afogado, vai lá. Quem não sabia nadar, nada tranquilamente. E gostou, agora quer fazer a piscina? Faça. Eu vou mostrar a delícia do viver. O Cordeiro vai te guiar na criação restaurada para a gente desfrutar a vida em plenitude. Diante disso, irmãos, são essas duas visões, eu queria caminhar colocando algumas perguntas para nós. Como hoje a gente não sente, não estou dizendo que é o seu caso, mas a gente é tentado a isso. Como hoje a gente não sente reverência diante da presença de Deus que a gente não vê? Eu estou lembrando de Hebreus capítulo 10, no versículo 19, quando ele fala assim, olha, você tem a ousadia para entrar no Santo dos Santos. Como que a gente se contenta, não quero alegorizar aqui, mas como que a gente se contenta com uma vida longe do Santo dos Santos? Como que a gente se contenta, se nós estamos indo para o triunfo, na tribulação, o Senhor nos guarda e nós estamos indo para o triunfo em que nós estaremos em pé, olhando o Senhor. Hoje a gente não pode estar em pé, olhando o Senhor, mas a gente pode cair aos pés. É a visão que nos cabe, a visão dos pés. E não é o pé latão reluzente, talvez seja o pé com a sandália de um servo. Mas ele disse, você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com nuvem, fumaça, com coluna de fogo, as imagens que ele foi usando, a sarça que tem um fogo, mas continua lá, aquele ardor de fogo da presença de Deus, são as imagens que ele foi colocando no tempo, é o que nos cabe. Mas se a gente não vive hoje no Santo dos Santos, por que a gente vai querer estar em pé diante dele na eternidade? Como hoje a gente pode não sentir reverência do Santo dos Santos? Como que hoje a gente pode se ausentar de uma vida no Santo dos Santos? E o autor de Hebreus diz assim, vocês vivam lá no Santo dos Santos. E aí, o que ele diz? Vocês se animem uns aos outros. Lá no versículo 24, ele fala, vocês se estimulem às boas obras. Aí a gente quer dizer, ó irmão, estou aqui para te ajudar, hein? Vamos lá, nos estimularmos nas boas obras. Fica firme. Vou lá lavar uma louça para você. Você vai me ensinar matemática. Vamos lá que eu vou te ajudar a queimar as calorias. O Vini vai me ensinar a jogar futebol. Olha que isso aí, a obra é poderosa, porque vai ensinar a gostar de futebol. E a gente vai se estimulando, vamos lá comer um hambúrguer, vamos lá, vamos tirar o irmão da tristeza, vamos passar na casa dele, e vamos dar umas aulas de consciência fashion para o pastor, e vamos ensinar alguma coisa, coisas do dia a dia, que a gente vai se estimular minimamente no dia a dia, para cá, para lá. Só que o autor de Hebreus está dizendo, gente, onde é que nasce tudo isso? Cada um vai viver no Santo dos Santos. E aí você se estimule o seu irmão às boas obras. Irmãos, a gente está esquecendo, a gente é bombardeado para perder a vida longe, para sair do Santo dos Santos e viver uma vida, e a gente quer se estimular um ao outro nas boas obras. O que vai sobrar? Você vai dar você para o seu irmão, e o seu irmão, com todo respeito, não precisa de você, ele precisa de Jesus na sua vida.
E você, com todo amor, não precisa de mais do seu irmão, você precisa do Cristo que está nele. Só que o Cristo que está em mim, o Cristo que está em você, ele precisa estar vigoroso, como numa vida cheia do Espírito, no Santo dos Santos. Irmãos, a gente precisa pensar na eternidade aqui. Um dia a tribulação vai acabar e a gente vai estar em pé diante do Senhor. Por que não começar aos pés, que é o lugar que nos cabe hoje, no Santo dos Santos? E depois a gente vive a vida, estimulando um ao outro nas boas obras. Como hoje a gente não vai colocar Jesus acima de tudo? Quando a gente tira uma vida do Santo dos Santos, o dinheiro, a carreira, os bens materiais, relacionamentos amorosos, os filhos, a aposentadoria, o primeiro milhão, tudo isso é problema? É pecado? Não! Mas vale a pena ganhar todas essas coisas à custa de uma vida longe do Santo dos Santos. Vou chegar lá na eternidade e dizer, por que eu não... Agora meus olhos te veem, por que que eu troquei o Santo dos Santos aos teus pés e não coloquei Jesus, essa visão que eu estou tendo aqui, acima de todas as coisas? Não é tirar essas coisas. Não é uma vida alienada, mas é Jesus acima delas. Isso é para você e para mim que vive aqui na cidade de São Paulo, nesse centro que bombardeia você, dizendo você precisa disso, você precisa daquilo, você não vai ser feliz sem isso, comprou sua casa, agora tem que ter a da praia, tem que ter uma piscina, a piscina é 2 metros, tem que ter 3, e sei lá, é isso, é aquilo, e eu falei, meu Deus, e... é aquele padrão, é esse padrão de felicidade, é uma insatisfação que paira no ar. E Jesus está dizendo, por que você não vem viver aqui? Começa com a vida a partir do Santo dos Santos e depois você sai daqui, não viu em pé o Senhor, não está em pé e viu o Senhor, mas lá no Santo dos Santos a gente aprende a colocar Jesus sobre todas essas coisas. Vale a pena ganhar tudo isso e perder a sua vida. Estou pensando em Marcos 8,36, é a palavra de Jesus. Persevere no Santo dos Santos. Porque um dia nós vamos estar plenamente na presença do Senhor em pé. Não mais... Lógico que a gente vai cair aos pés dele e lançar a coroa. Mas a gente vai poder estar em pé dizendo... O que era uma sombrinha, o que era um vislumbre, agora é real diante dos meus olhos e o meu corpo, sem pecado e morte, suporta. Por que esperar isso no triunfo, se a gente pode viver essa antevisão no momento da tribulação? É isso que ele está dizendo para João. 2 visões da igreja na tribulação, mas essa tribulação vai acabar no triunfo. Na tribulação, que é onde nós estamos hoje. Irmãos, a visão dos selos abertos você vai ver. Perseguição ao evangelho você vai sentir. Mas lembre-se disso, você foi selado pelo Espírito para a redenção. O Senhor te protege a obra do Filho dele na sua vida. Não tenha medo. Mas por que esperar o dia em que nós vamos ficar em pé, se hoje a gente pode ter vislumbres dessa glória no Santo do Santo aos pés dele? Então eu queria que a gente orasse, para que o Senhor mostrasse para nós se a gente tem reverenciado o que vai acontecer um dia, na proporção hoje, para o momento da tribulação. Irmãos, é uma violência com a obra de Jesus na sua vida, se você se entregar à visão dos selos e não correr para o Santo dos Santos. O autor de Hebreus diz, o caminho está aberto, tenha ousadia para entrar. Às vezes a gente falta isso. Senhor, eu perdi a ousadia para entrar no Santo dos Santos e eu fico aqui vendo a abertura dos selos e dizendo, cadê o triunfo? Onde é que vai ter o triunfo? Vai, meu irmão, abrir o selo, você está vendo o cavalo rondar a sua vida. Lembre-se que a obra de Cristo na sua vida, ela está garantida pelo Senhor. E tanto quanto isso, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos e achar a graça no momento oportuno. E aí você vai se estimular um ao outro nas boas obras.
mas a partir de uma vida no Santo dos Santos. Irmãos, esse nosso ajuntamento aqui é nesse texto. Ai, agora é tão bom quando Deus dá uma agenda para o pastor pastorear. É nesse texto que o autor de Hebreus fala assim: não para de congregar. Por quê? Porque a gente tem uma vida religiosa e tem que bater cartão na igreja todo domingo? De jeito nenhum, porque o corpo reunido manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Deus se revela lá no seu quarto? Sim, vai lá orar. Vai buscar, vai orar na segunda-feira, sozinho no seu devocional, mas corra para o ajuntamento, porque Deus se revela no ajuntamento do povo dele. É um meio de graça que ele usa para trazer você para o Santo dos Santos. Também, não só. Nós não estamos aqui por uma bateção de cartão religiosa, mas nós estamos aqui com um firme propósito de sair de casa e dizer: Deus, eu vou te buscar, porque eu preciso ter uma vida no Santo dos Santos, e eu quero ir lá, que o Senhor fale comigo do começo ao fim daquele culto. Eu quero derramar minha vida em oração, eu quero derramar o meu coração em adoração, eu quero ter um coração pronto para te ouvir na palavra, eu quero ver o Senhor usar aquele irmão que é muito diferente de mim, mas com esse dom que o Espírito de Deus conferiu a ele. Eu preciso receber Jesus da vida dele, e eu quero dividir Jesus com o dom que o Senhor também partilhou, porque a obra de Deus, ela mostra essa dinâmica do corpo, um ligado ao outro, e todos nós ligados no cabeça, que é Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, aproveite esse momento aqui. É um meio de graça que o Espírito de Deus usa para te encher do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, você sai daqui dizendo: eu não estou em pé diante do Senhor vendo, porque eu não tenho um corpo livre do pecado e da morte. Mas o lugar que me cabe hoje é aos pés dele. Mas só a fumaça, tá bom. Isso é uma antevisão da glória eterna. E um segundo ponto que eu quero destacar, que eu quero colocar para você orar. Se hoje carreira, dinheiro, relacionamentos, filhos, bens materiais, cuidado com o corpo, padrão, qualquer que seja, vida amorosa, saúde emocional e tantas outras coisas, vale a pena ganhar tudo isso às custas de uma vida sem ser no Santo dos Santos. Lembre-se que quando a gente chegar lá na glória eterna, ele vai dizer: Deus, a maravilha que eu tenho é estar em pé diante do Senhor, te vendo como o Senhor é. Não é tirar isso da tua vida, mas Jesus estar acima disso tudo. Eu não tenho poder para colocar Jesus acima de tudo no meu coração. E eu sei que você também não tem esse poder, não. Mas há um Deus, oleiro santo, que sabe quebrar você. Sabe quebrar a sua vida e sabe te refazer conforme a imagem do Filho dele. Vamos orar isso. Quebra a minha vida. Quebra a minha vida. Tem coisas acima de Jesus. E entrou. E ficou. Eu estou longe do Santo dos Santos. E não sei voltar. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor quebre a minha vida. E me faça de novo. Vamos pedir isso. Obrigado, Senhor, pela palavra viva e eficaz. Obrigado porque um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Vai tirar a lágrima. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver os sinais e as notícias dos selos abertos. E a gente vê o mal, Senhor Deus, diante dos nossos olhos, talvez numa proporção que nos assuste, Senhor. Mas é tão confortante ver que o Senhor mostrou que a fúria dos ventos está retida. E que ela não pode destruir a obra do Teu Filho na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não negligenciar tão grande salvação, a obra do Filho em nós. A gente confessa ao Senhor, ó Deus, que às vezes outras coisas boas, elas ficaram acima e a gente perdeu o caminho do Santo dos Santos. Nesta manhã, Senhor, refaz a nossa vida, Senhor. Refaz a nossa vida, Senhor. Refaz a nossa vida. Põe Jesus acima de tudo, Senhor.
ordena as coisas dentro de nós. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. São tão grandes, são maravilhosas demais para nós. Mas Deus, às vezes a gente confessa ao Senhor que nós nos atrapalhamos no lugar de cada coisa. E nós viemos aqui graciosamente, sem peso e culpa, dizer isso para o Senhor. E a nossa oração é: quebra tudo isso, Deus. Desarma tudo isso, Deus. Desarma tudo isso, Senhor. Quebra a nossa vida, Deus. Quebra aquilo que está construído errado. Quebra aquilo, Senhor Deus, que está, ó Deus, que atrapalha a percepção, Senhor Deus, da vida que é Jesus. Deus, eu confesso ao Senhor que tem coisas na minha vida que estão fora de ordem. Talvez tenha irmãos meus aqui olhando para a vida e dizendo: mas está errado. Eu sou do Senhor, mas as coisas estão montadas de uma maneira errada. E a gente não sabe se fazer. A gente não sabe moldar a gente mesmo. Não é esse o nosso lugar. Nós somos criados pelo Senhor. Há um oleiro santo que pode nos fazer. Então nós humildemente pedimos ao Senhor: quebra a nossa vida. Quebra a nossa vida e nos faz de novo. Vamos orar cantando Eu Quero Ser, Senhor amado. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Como é bom a gente poder cantar isso, né, meus irmãos? Deus sabe moldar você e usa o sofrimento para isso. Não deixe que o sofrimento te tire do Santo dos Santos. Muito pelo contrário, corra para lá, aos pés do Senhor, porque um dia nós vamos estar em pé diante dele. Mas que hoje, no lugar aos pés dele, seja muito para nós. Que você diga: olha, se Satanás se apresentar diante de você, você diga: tudo bem, mas a visão do céu você não tira de mim, o caminho está aberto, eu vou correr para o Santo dos Santos. Se ele vier fazer o que fez com Paulo, dar umas bofetadas na tua cara, que você possa dizer: o selo da redenção você não tira. Vai-te, Satanás, porque está escrito. O nosso mestre nos deu essa autoridade, é dele a autoridade, mas ela está sobre você. Vai-te, Satanás, pois está escrito. E use a espada, que é a palavra de Deus. Irmãos, é tribulação, mas a vitória do Evangelho. Que essa vida no Santo dos Santos seja o nosso lugar de delícias hoje. É isso que nos cabe. Amém? Que Deus te abençoe. Uma boa semana na presença de Deus. Corra para o Santo dos Santos. Viva lá. Viva lá. Porque Deus fala, Deus se manifesta. A gente não pode ficar em pé lá. A gente não vai suportar essa glória. Mas tudo bem, a fumaça já é suficiente para que a gente diga, ou o Deus da palavra é suficiente para que a gente se deleite na presença dele. Que você se permita ser tocado pela presença de Deus. Ela é real, ela é real. A minha oração é que Deus te guarde nesta semana. Tenha esse domingo, um dia do Senhor, na presença dele. Vai trabalhar, vamos trabalhar amanhã, vamos enfrentar
a abertura dos selos. Vamos enfrentar as duras notícias, as informações horríveis, mas lembre-se disso. Essa tribulação não fugiu o controle de Deus. Ele segura a fúria dos ventos. E você saiba disso, você é selado por Ele, pela redenção do Filho dele. Ele protege você, Ele sustenta você. E vai ter um dia em que nós estaremos em pé diante dele, dizendo: acabou o sofrimento. Enquanto esse dia não vem, em frente, persevere, seja fiel até a morte, porque você vai viver a criação restaurada. Amém? Desejo que Deus te dê uma semana abençoada, na presença do Senhor, que você viva os desafios que Ele quer que você viva, e que a palavra de Deus não saia diante de você, a eternidade esteja diante dos seus olhos. Amém? Uma boa semana, dá um abraço na pessoa que está do teu lado, até domingo que vem, dá a paz do Senhor, e um bom domingo, um almoço de domingo para você, abençoado.